Vamos abrir a palavra de Deus em Eclesiastes. Gostaria de ler com os irmãos Eclesiastes capítulo 7. Na semana passada nós acompanhamos o fechamento do versículo 7, né? Mas hoje vamos fazer a leitura do 7 até o versículo 9. Nos concentraremos mais no versículo 8 e 9. Eclesiastes 7, do 7 ao 9 vamos fazer a leitura. E hoje ficaremos no versículo 8 e 9. Assim diz a palavra do Senhor. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, amado Pai, te damos graças por sua bondade e misericórdia. Te agradecemos pelo Senhor cuidar de nós, nos proteger, nos trazer até aqui para nos reunirmos diante do Senhor, diante da Tua Palavra. Pedimos que ela fale conosco essa manhã, que nos conduza em mais sabedoria, mais compreensão, para que o nosso viver aqui nessa terra seja um viver sábio, sabendo como viver, que a Tua Palavra oriente os nossos passos, o que falamos, como pensamos, como reagimos diante de alguma opressão, de algum momento em que venha a ira sobre nós. Nos ajuda, Senhor, por Tua misericórdia, nos conduza através da Tua Palavra, pela ação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, chegando um pouco mais agora na caminhada dos melhores que o capítulo 7 fala, o versículo 7 a gente estava falando sobre a opressão, sobre suborno, falamos sobre a questão de endoidecer o sábio, de corromper o coração o suborno, e aí agora volta para o melhor, né? A gente falou no começo dessa nossa série aqui em Eclesiastes 7, que o pregador está falando do que é melhor, talvez não algo que seja bom de viver, mas melhor por causa do que produz, né? Então faz bem, por isso que ele está dizendo melhor, né? Literalmente é bom certas coisas porque traz benefício para nós. E no versículo 8, então, o texto diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. E o versículo 9 conclui: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então, irmãos, aqui em Eclesiastes, outra vez nós encontramos caminhos a seguir. Mas é claro que sempre para nós, pecadores, surge aquela questão: nós estamos buscando aprender de fato ou simplesmente achamos tudo isso uma questão optativa, é um opcional? Não é um provérbios assim de Confúcio ou alguma outra pessoa que você pode olhar assim, considerar, isso eu aceito ou não. Isso talvez seja uma frase boa para eu colocar numa postagem do Instagram. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então aqui nosso texto mostra mais princípios, agora como lidar com a ira. O sábio é paciente, o sábio não é arrogante, mas nós insistimos, será no contrário disso tudo? Irmãos, nós agimos erroneamente, nós reagimos de maneira impensada. Eu creio que se você analisar só essa semana, você vai perceber isso. Quantas vezes você passou por momentos em que deixou de ser sábio, em que você se irou, em que você explodiu em um acesso de ira, não foi paciente. Aí você se pergunta, mas qual é o problema? O que está acontecendo comigo, né? Qual é o meu problema? O seu problema é o mesmo problema de todo mundo, é o pecado. E mais fundo ainda, a parte da maneira como nós lidamos com esse tipo de pecado, quando nós nos iramos e extravasamos a nossa ira de maneira pecaminosa, o que acontece? No fundo dos nossos pensamentos, nós achamos que sabemos melhor do que Deus como construir um mundo. Nós achamos que somos mais sábios do que Deus. Pensamos que somos mais capacitados que Deus para organizar a vida das pessoas. Quando nós temos um excesso de ira, o que nós estamos dizendo? Que se fosse eu no lugar de Deus, eu não teria colocado essas coisas, não teria feito desse jeito. O mundo seria diferente. Então, o que a gente pensa sobre isso, né? Todas as vezes, irmão, será que você vai dizer assim, não, mas eu não me acho mais sábio do que Deus. Mas as nossas atitudes revelam isso. Vou dar um exemplo. Você está no trânsito. Aí uma coisa que acontece, né? Você está indo numa faixa, tem duas faixas indo para o mesmo lugar. E aí você tenta calcular. Bom, se eu ficar na da esquerda, vai ser mais rápido. Aí você vai para a da esquerda. Aí a da esquerda para e a da direita começa a continuar. Vou para a da direita, vai ser mais rápido. Aí você vai na direita, a direita para e a esquerda começa a comer. Aí você fica assim, o que é isso? Se eu estivesse no lugar de Deus orquestrando a humanidade, jamais teria essa falta de sincronia.
Então, quando a gente se descontrola, é claro que você fica, né, estressado quanto a isso, mas de vez em quando você tem um excesso de raiva, um ataque de raiva. Você buzina, né, como se o carro da frente fosse voar, né, e sair, né, da sua frente. Poder da buzina, né? A buzina não cria asas nos outros carros, né? Mas você fica irado, você começa a ficar impressionado, você olha para um lugar assim, está muito desorganizado, aí você começa a ficar irado por isso. Você simplesmente foge do seu controle, perde a sanidade por causa dessas coisas. A falta de dinheiro. Quando falta dinheiro para a gente, geralmente uma briga nos relacionamentos, né, começa por causa da falta do dinheiro. Terminou o dinheiro, está escasso, começa a ter discussões, desavenças, e parece que você inflama em ira. Injustiças. Todas as vezes em que essas coisas te tornam apressado para explodir, você está dizendo assim, se eu estivesse no lugar de Deus, as coisas seriam melhores. Por isso que a intenção do pregador é mostrar que existe algo muito mais profundo no excesso de raiva, na pessoa que se apressa em se irar. Irmãos, nós justificamos a nossa ira dizendo que nós temos direito, mas nós esquecemos de quem nós somos. Nós somos pó. Salmo 103,14, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E se Deus está no comando, e Ele diz que está, e de fato está, e se todas as coisas cooperam para o bem, então por que eu insisto em reclamar, arder em ira, ódio explosivo em fúria, quando as coisas andam diferente daquilo que eu queria? Essa resposta a gente encontra no texto de hoje. Por que isso acontece? Versículo 8 e versículo 9, então. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Eu vou organizar o texto revelando os nossos problemas maiores, irmãos. E quando eu falo nossos problemas, eu também me coloco junto na situação. Quais são os problemas? Primeiramente, posso colocar assim: você não costuma pensar no final. Eu não costumo pensar no final. E por isso a gente reage de forma insensata. Quando não pensamos no fim, nós agimos de maneira insensata. Em segundo lugar, você costuma ser arrogante, por isso não é paciente. Eu costumo ser arrogante e por isso não sou paciente. Em terceiro lugar, nós podemos estar abrigando a ira em nosso coração. E isso foge da sabedoria, é algo que os tolos fazem. Vamos pensar nessas três coisas. Primeiramente, irmãos, pensar no final das coisas. Impressionante como nós, no meio de uma turbulência, não pensamos no fim. Nós só pensamos no imediato. E o quanto isso traz problemas para nós. O termo fim aqui é o resultado final. Toda vez que nos defrontamos com questões de sofrimento, questões de tribulação, nós somos levados a reclamar, murmurar em face daquilo que estamos percebendo na hora. Na hora. Então nós olhamos os infortúnios e nos estressamos. Nós olhamos e ficamos inquietos. Na maioria das vezes nós somos incapazes de entender que aquele momento, por pior que seja, pode gerar proveitos para a vida futura. Para o fim, o resultado final será proveitoso, porque está no controle de Deus. O sofrimento, irmãos, só pode produzir resultados positivos quando nós olhamos para o mesmo como se fosse uma aula, né? E são aulas difíceis realmente de ter, né? A escola de Paulo, né, aprender a estar contente em toda e qualquer situação, que escola difícil de passar, ninguém quer se matricular nessa escola. Mas o que nós aprendemos aqui? Que o sofrimento, as inquietações da vida, na verdade, são parte da nossa formação. E principalmente, irmãos, é no diploma que as coisas começam a fazer sentido, né? Tem coisas que você está ali naquela turbulência, tentando aprender, mas durante o processo talvez você não perceba. Então o resultado de uma lição aparece na conclusão da lição. Você começa, era por causa disso. Foi por causa dessa questão minha, realmente, eu precisava aprender isso. Então a gente não pode, irmãos, e não deve julgar uma situação pelo seu início, mas somente quando chegar nas etapas conclusivas. Esse princípio tem validade para os filhos de Deus. Esse princípio foi alvo dos profetas. Esse princípio está em Hebreus 12, inclusive na disciplina do Senhor. Vamos abrir em Hebreus 12. Convido os irmãos para nós revisarmos, né, esse texto muito conhecido por nós. Hebreus capítulo 12. Versículo 11, né, que diz assim:
Toda a disciplina, Hebreus 12, 11, com efeito, no momento é o quê? No presente, né? No presente momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, percebam, no momento, depois, está produzindo frutos pacíficos, né? Cadê a ira aqui? Não é frutos de ira, não é frutos irados, frutos pacíficos para aqueles que estão sendo exercitados, irmãos. Mas, no momento, parece ser motivo de tristeza e não de alegria. Então, percebam, a Bíblia sempre nos aponta a olhar para o fim, para o final. Essa questão é muito importante. Somente o tempo revela os propósitos de algumas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Aquilo que nós reputamos como mero sofrimento transforma-se em lições de vida profundas, abençoadoras e que geralmente ajudam a gente na caminhada, no prosseguimento do nosso viver cristão. O pregador declara que o fim é melhor do que o começo. É claro que isso não é uma declaração situacional. Todo fim é melhor do que o começo em questões de situação cotidiana. Você não está lá comendo um prato maravilhoso, né, e gostando muito, e acaba, e você fica assim, o final, ixi, estava tão bom, né, você diz, né, o fim é pior do que o começo desse jeito. Fala para uma criança, eu vou deixar você aí brincando 10 minutos, quando chega no 10º minuto, o fim é melhor do que o começo? Não, a criança fica, eu quero brincar mais, né? Mas não é a situação, quer dizer o fim no sentido do resultado final daquilo que você vive e passa debaixo do sol, como o pregador diz. Olhando para esse ponto, todos nós queremos o resultado do fim. Ele, de fato, é o melhor do que o começo. Olha os palestrantes, né? Engraçado, né? Todo palestrante, quando vai falar sobre a sua biografia, né? A sua história de vida, eles falam sobre isso. Eles mostram os momentos difíceis, aquilo que passaram. Os coaches fazem isso também, né? Toda a situação que sofreram, tudo que fez eles chegarem naquele resultado final, né? Aí parece que fica bom, né? De você contar depois, né? Diz que tudo que é difícil de passar, depois é bom de se contar, né? Basicamente é isso, pelo resultado final. Mas observe que na palavra de Deus, irmãos, essas questões acontecem. Olha José, no começo ele é posto numa cova, vendido por um escravo, como escravo, e depois de muitos anos ele é colocado na posição mais alta, principal da nação do mundo antigo, o homem mais poderoso do seu tempo, foi de escravo para governador. O fim, né, foi melhor do que o começo. O juiz Jefté, a Bíblia diz em Juízes 11, versículo 2, que disseram assim para ele, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. O resultado, né, da inquietação dos seus outros irmãos não era a influência dele mesmo, mas ele foi expulso porque era filho de outra mulher. E quando ele está em Tobi, esquecido, ele começa a ser abençoado por Deus. E chega um momento que eles precisam trazer de volta Jefté. E nessa parte, ele tem sido honrado. Juízes 11:5 diz, quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Ele tinha sido esquecido, levado para fora, você não vai conosco reinar de maneira alguma, mas, no final, o Senhor o abençoou. E ele pôde retornar, e foi abençoado por causa disso. É aquela coisa de frase motivacional, né? No começo podem expulsar você, mas vão precisar de você depois, né? Não, né, irmãos? Não é isso, não. Qual é o princípio da palavra de Deus, irmãos? O princípio da cruz. Nosso Cristo teve um início aqui nessa terra numa manjedoura, Lucas 2,16. Ele vai ser levado à cruz, Mateus 27,35. E ao túmulo, João 19,41. Mas no fim, se assenta no trono. Seu começo é o cordeiro. O fim, o leão. É um leão. A manjedoura, o túmulo estão vazios, mas o trono não está vazio. Irmãos, graças a Deus, nós temos esse princípio. Nós precisamos analisar isso do ponto de vista bíblico. Olhe para o fim, olhe para o fim. Melhor é o fim do que o começo. Aqueles que estão em Cristo, irmãos, cuja vida na terra tem sofrido as labutas, provações cotidianas, fique tranquilo, porque uma eternidade de glória te espera no final. A nossa leve, momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória. É o fim, irmãos. Analise o fim, olhe para a eternidade. Para aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, de fato o fim é muito melhor do que o começo.
contraste entre início e fim é um paralelo próximo, inclusive, da abertura do capítulo, o reconhecimento de que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por quê? Porque no dia da morte se vê o fim de todos os homens. Qual será o seu fim? Então o texto nos diz, melhor é o fim das coisas do que seu princípio. Então, na sequência, a comparação é melhor o paciente do que o arrogante. Além de nós não pensarmos muito no final, irmãos, e por isso reagimos insensatamente, o pregador também coloca isso na questão de paciência e arrogância. Então ele nos ensina que nós costumamos ser arrogantes e por isso nós não somos pacientes. Geralmente a gente só faz esse link, né? O contrário de paciência é impaciência. Mas aqui o oposto de paciência é a arrogância. Vamos pensar sobre essa verdade. Paciência, irmãos, no hebraico, é uma descrição de ser longo de espírito. Alguém que é longânimo, mostra calma, mostra contenção, lento para a ira, perseverante, disposto a esperar. É o oposto, a paciência, da impulsividade. Mas o arrogante, na palavra de Deus, no lugar de ser longo de espírito, significa altivez de espírito. Literalmente, o arrogante é aquele que é alto de espírito. Em que sentido? Orgulho, vaidade, ele é todo envaidecido. A arrogância é a tendência de seguir em frente sem reflexão, sem submissão à vontade de Deus. Aqui é um contraste entre a superioridade de uma atitude calma, humilde, versus uma impulsiva ação egocêntrica. Perceba isso. O oposto da paciência é a arrogância. Quanto mais soberbo você é, mais impaciente você é. Está aí um segredinho, né? Um código, né? Pega o código. Né? Por que eu sou tão impaciente? Porque eu sou muito soberbo. Porque eu sou muito arrogante. Paciência, irmãos, e humildade permitem que uma pessoa espere pelo resultado, pelo fim, como acabou de ser dito, e realmente testemunhe a verdade de que o fim é melhor do que o começo. Ser paciente, irmãos, implica em humildade diante das situações. Procurando o quê? Compreender os propósitos de Deus, entendendo que ainda Ele tem outras questões para tratar com a gente. Isaías 55, versículo 9 diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O soberbo, irmãos, o arrogante, ele exclui da sua vida, por razões óbvias, a humildade. Se colocar em dependência de Deus, saber que os seus pensamentos, a sua programação da vida não é maior do que a de Deus, o seu plano, o seu pensamento, o seu cogitar não é tão alto quanto de Deus. O soberbo, por ser alto de espírito, não é paciente. Ele acha que a sua análise da situação é a mais alta possível e por isso fica impaciente, porque as coisas não acontecem conforme ele deseja que acontecesse. Percebe que a palavra de Deus nos ensina grandes exemplos quanto a isso? Davi, eu convido os irmãos a abrirem em 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 12. O que você faria na situação, né, de Davi, né? Saul foi numa caverna aliviar o seu ventre. Então Davi está lá escondido, tem a oportunidade de matar Davi, mas o que ele faz? Só corta um pouco da orla do seu manto, deixa Saul sair vivo da situação. Então depois ele encontra Saul e diz, né, que não está querendo matar ele, que não está buscando matar. Mas qual é a segurança de Davi? Davi, ele tem a chance de matar Saul, 1 Samuel 24, mas ele não mata porque reconhece que havia um propósito maior. Ele é paciente, não é arrogante, porque ele entrega a Deus a situação. Versículo 12 de 1 Samuel 24. Julgue o Senhor entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti. A minha mão, porém, não será contra ti. Isso é de alguém paciente, muito paciente, irmãos. Nesse momento, depois de ser tratado do jeito que ele foi tratado, expulso do jeito que foi expulso, vivendo de uma maneira de fuga constante, ele tem a oportunidade de cessar com tudo, matando. Você não tem essa oportunidade às vezes? Você vê assim, meus filhos estão inquietos demais, eu tenho a oportunidade de cessar tudo isso aqui. Eu vou trazer silêncio para minha casa, então eu vou ser irado. Eu vou gritar, e os meus filhos vão obedecer, vão se calar. Eu terei paz dentro da minha casa.
Ah, minha esposa está falando muito alto, eu vou falar mais alto do que ela e eu vou ter paz. Ah, o meu marido está me inquietando com muitas coisas. Eu vou fazer de um jeito que ele não queira nem abrir a boca mais. Então você gera, parece que é uma paz, um silêncio, uma tranquilidade, mas o que é isso? Foi um excesso de ira que traz muito mais algo prejudicial do que benefício. Davi teve a chance, ele disse, julgue o Senhor entre mim e ti. Ele fala, a minha mão, porém, não será contra ti. Mas eu pergunto aos irmãos, será que Davi estava orgulhoso nesse momento ou estava sendo humilde, paciente, longo de espírito? O texto nos mostra isso. Olha no versículo 14. Ele se manteve manso, confiando em Deus, mas ele estava em humildade ali. Versículo 14 diz, após quem saiu o rei de Israel? Aí ele não diz assim, eu sou Davi, o maioral, eu fui escolhido. Não, o que ele está dizendo? Ele continua assim, a quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Deve ele gastar seu tempo, ele está dizendo, caçando alguém que vale tão pouco como um cão morto ou como uma pulga. É isso que Davi está dizendo. O que Davi está se colocando como arrogante, como soberbo, como maioral? Não, em humildade. Então ele diz novamente no versículo 15, seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti. Esse é o princípio, irmãos. A falta de arrogância e, na verdade, a paciência de Davi fez com que ele não se irasse, extrapolasse em sua ira e matasse Saul. E o que Deus faz com Davi? O abençoa, concede o reino de outra maneira. Irmãos, Deus frequentemente mede o sucesso, inclusive, a conclusão é impressionante, porque nós vemos que o final das coisas é a fidelidade de Deus e a maneira como nós terminamos crendo nessa verdade. A segunda metade desse versículo, irmãos, é fundamental. Terminar bem requer um espírito paciente, não orgulhoso ou precipitado. Isso ecoa o que Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Terminei. O final, irmãos, o final é importante. O que nós temos na palavra de Deus é que o arrogante, por causa da sua impaciência, anula os benefícios que poderiam vir de uma situação enfrentada. Cuidado com a sua soberba, cuidado com a sua arrogância, senão vai aparecer uma situação em que, por causa do seu acesso de ira, você não é tratado por Deus. E o que Deus vai fazer se você é filho? Ele vai continuar te disciplinando. Vai vir outra ocasião que você vai se irar de novo. Aí você não aprendeu? Vai vir outra ocasião que você vai se irar de novo. Ah, não aprendi de novo. Vai vir outra ocasião que você vai se irar de novo, até que você entenda. Seja o Senhor verdadeiro, todo homem mentiroso. Amém, Senhor. Me faça olhar para o final. E aí Deus te tratou com isso. Graças a Deus por isso, né? Ele é um pai que não se afasta do seu filho, disciplina quem ama e vai continuar disciplinando, até que tenha proveito. Outra questão, então, que nós vemos na palavra de Deus é que, além de não costumarmos pensar no final e assim reagimos insensatamente, costumamos ser arrogantes, por isso não pacientes. E, em terceiro lugar, nós podemos estar abrigando a ira no coração e por isso somos iracundos. Versículo 9 diz assim, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. O que é isso, irmãos? Primeira coisa básica, né? O que faria com que a gente não se apressasse mais em se irar? Porque a gente sabe que isso não é sábio. Isso está no coração dos insensatos. A ira se abriga no coração dos insensatos. Só por causa disso nós não deveríamos irar. Mas a Bíblia é muito clara do poder destrusivo da ira. Jó 5,2 diz que a ira destrói o louco. Qual é o princípio, então, irmãos? Acessos descontrolados de ira são a causa de muitas tragédias no mundo. Isso não é coisa só da juventude, não, irmãos. Isso não quer dizer assim, isso é questão do jovem, né, que ele é muito impulsivo. Não, isso é porque a pessoa abriga no coração a ira. E essa ira abrigada, irmãos, traz esse excesso de ira. Instantaneamente você se acende numa ira que depois você pensa, o que foi que eu fiz? Sexta-feira teve uma notícia em Illinois, Estados Unidos, um casal discutindo no carro, discutindo divórcio no carro, e eles começam a brigar, e o marido mata a mulher na discussão. Aí eu vou dizer, você pode dizer assim, mas isso acontece constantemente. O marido tinha 93 anos, irmãos, e a esposa 80. Aí o que ele disse? Depois, né, de assassinar, ele disse assim, não dava mais. A situação estava insuportável, não conseguia mais aguentar. O que esse senhor de 93 anos fez?
abrigou no coração a ira. E foi abrigando, abrigando. E chegou nesse ápice, né? Que terrível, irmãos. Qual é o princípio da palavra de Deus? Cuidado com o que você abriga no seu coração. Cuidado. Talvez você diga assim, eu não estou abrigando isso no meu coração, mas com as inquietações, com as reclamações da vida, você começa a acumular ira e a acolher no seu coração. Pergunto, você se ressente do seu lugar no mundo? Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar em algo melhor, eu deveria estar numa profissão melhor, eu precisava de mais qualidade de vida. O que isso vai começando a gerar em você? Inquietações, impaciência, a sua arrogância vai te fazer abraçar a ira no seu coração. Você acha que tem mais sofrimentos do que merece? Acontece. Tem tanta gente que sofre bem menos do que eu, e é bem pior do que eu, e sofre bem menos. Por que eu sofro tanto? Você começa a abrigar ira no seu coração. Você acha que Deus é injusto por colocar tantas dificuldades no seu caminho? Se mesmo assim você negar isso tudo, eu te pergunto, você já agiu descontroladamente quando algo inquietante aconteceu? Sabe o que é isso? É arrogância, é altivez de espírito, é falta de sabedoria. O que a Bíblia diz em Tiago 1? Vamos abrir a palavra de Deus. É claro que é um texto que nós conhecemos, não queremos revisitá-lo em nossos acessos de ira, mas é importante, porque nós temos o oposto de tudo isso na palavra de Deus. Tiago 1, 19 e 20. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz assim, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus. A ira do homem produz o quê? Morte, carnificina, separação. É isso que produz a ira do homem. Então, quando acontece isso, o que nós devemos fazer, irmãos? A resposta nos é dada. Eu convido os irmãos a abrirem no Salmo, Salmo de número 4. Rapidamente, só esse princípio, porque eu acho que se relaciona muito bem com o capítulo 7. O Salmo 4, versículo 4, é usado por Paulo também em Efésios, né? Quando ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas o Salmo 4, versículo 4 diz assim, né? Essa é a citação de Paulo depois. Salmo 4, 4. Irai-vos e não pequeis. Aí diz assim, consultai no travesseiro o coração e sossegai. E até no hebraico, que algumas traduções ainda deixam, selá, né? É uma pausa de estrofe. Selá é pare, considere o que está sendo dito. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Como é o seu travesseiro, pergunto? O que você cogita no seu travesseiro? Irmãos, geralmente o travesseiro não serve para sossegar, não. Geralmente o travesseiro serve para você fazer planos de vingança, né? Já pensou nisso? Era para nós consultarmos o coração no travesseiro e fazer o quê? Sossegar, parar, se aquietar. Mas geralmente nós fazemos planos de vingança, planos mirabolantes no travesseiro, fazemos o oposto. Nós somos igual, não sei quem acompanhou aqueles desenhos, o Pink e o Cérebro, né? O que faremos? O que vamos fazer essa noite, cérebro? Faremos o que fazemos todas as noites. Vamos tentar conquistar o mundo. Aí você fica, né? Todas as noites, vamos tentar fazer o quê? Vingança. Vamos maquinar. Eu deveria ter dado aquela resposta, mas amanhã, quando eu ver essa pessoa, não vai fugir a resposta que eu estou aqui. Fica maquinando. Consultai no travesseiro o coração e sossegai, irmãos. Devemos ser assim. A palavra de Deus é assim. Então, é claro que podemos sentir raiva. As questões do mundo, as inquietações, as injustiças nos deixam indignados, mas nós devemos, no final do dia, parar com tudo isso, consultar no travesseiro o coração e sossegar. Essa é a palavra de Deus. Diante de um sistema mundano, corrupto, muitas coisas nos inquietam, mas nós não podemos deixar essas questões inflarem, serem abrigadas em ira no nosso coração. Então a Bíblia nos ensina, não abrigue no coração, não abrigue no seu peito essa ira. Olha só, irmãos, Eclesiastes 7 está dizendo assim, o final do versículo 9, a ira se abriga no íntimo dos insensatos. O que é se abrigar, irmãos? Eu tenho um texto da palavra de Deus que usa a mesma expressão, convido os irmãos a abrirem 2 Samuel 12, é a mesma palavra, e perceba como isso é muito costumeiro na nossa vida.
O texto dá a imagem, né, do tolo fazendo moradia para a ira. Ela é bem-vinda, ela não é perturbada. Eles são movidos por suas emoções, os tolos. A ira se abriga no íntimo. O íntimo é o seio, é o colo, é bem pertinho de você. Proximidade é símbolo de intimidade, é símbolo de carinho, é símbolo de cuidado. 2 Samuel 12, versículo 3, Natã está usando um exemplo para ilustrar o pecado de Davi, usa a figura de um animal altamente acolhido, né? O versículo 3 diz, o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, a mesma palavra, peito, abrigada, dormia nos seus braços, e a tinha como filha, acolhia. A ira é acolhida pelos insensatos, do mesmo jeito que essa cordeirinha, né, tão bonitinha, né, cuidada. Mas, irmãos, a verdadeira sabedoria envolve controlar impulsos e recusar a deixar a raiva, a ira, viver acolhida em você. Você acolhe também a ira no peito, que pode até nomeá-la por outro nomezinho bonitinho. E é aquela coisa igual animal no interior, né? Se você coloca nome, você não mata mais. Vai ficar contigo o resto da vida. Não é assim que a gente faz? Você diz assim, você bota nome. Não é raiva, é sinceridade. Eu só falo a verdade. O que é isso? É a ira nomeada de sinceridade. Na prática, é uma violência verbal que você faz, mas com o nome de franqueza. Você diz assim, não é explosão, não é ira, é temperamento. É outro nome que você dá. Ah, mas não é rancor, é apenas memória boa, né? Eu não consigo me esquecer do que fizeram, eu não consigo me esquecer daquela palavra que foi dita. Isso é um outro nome, por isso que você abriga essa ira no coração e você não consegue mais expulsá-la, matá-la. Não é ira, é zelo, né? Já ouviu falar essa expressão? É zelo. Mas a maneira de tratar não é zelo santo, é irritação pessoal, mas colocada com um título espiritual para que pareça virtude. Quando é que você vai matar? Quando é que você vai expulsar essa ira? Nunca. Você acolheu, deu nome. Como é que você faz? Se você dá um nome para um bezerro, para um animalzinho no campo, vaquinha, mimosa, sei lá o que, você não vai mais, acabou-se, vai ficar contigo o resto da vida. Fazemos isso com a ira e ela permanece intacta dentro do coração, dentro da nossa arrogância, da impaciência, como vimos hoje. Qual é o pedido da palavra de Deus? Tenha ousadia de afastar essa ira de uma vez por todas. Pare de acolhê-la no seu peito e mate essa ira. Leve essa ira para a cruz, porque Cristo tem poder de transformar o seu coração. Faça isso. Peça a Deus que transforme sobrenaturalmente as suas reações à situação. Não ore assim, Senhor, eu quero que todas as situações sejam boas, eu quero que todas as circunstâncias sejam boas, mas ore, Senhor, não me deixe acolher a ira. Me torne paciente, Senhor, tire a arrogância de dentro de mim, faça eu considerar o fim de todas as coisas, o resultado final. Assim você não será insensato, tolo, mas terá a sabedoria que a Bíblia te passa em sua palavra e descrição. E que o Senhor faça isso conosco, irmãos. Se fizermos isso, pode ter certeza, os frutos serão muito benéficos. A nossa harmonia, a nossa vida na igreja, nos lares, será outra, com os filhos, marido, mulher, será uma bênção. Porque assim a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos por esse momento, refletimos mais uma vez sobre a ira, sobre sermos soberbos, sobre sermos impacientes, sobre não considerarmos o fim das coisas. Tantos alertas que a Tua palavra nos ensina, Senhor, e te agradecemos pelo Senhor não deixar de nos avisar, não deixar de constranger os nossos corações com a palavra. Te pedimos que nos guarde de todo o mal, da ira insensata, da ira explosiva. Nos ajude, Senhor, a percebermos que o Senhor está controlando todas as coisas, está nos conduzindo, está nos ensinando e faça-nos olhar para o final, para a eternidade, onde todas as coisas serão explicadas não por um caderno de anotações e resoluções, mas por olharmos a presença de Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós, e a contemplação de Cristo, Senhor, será a resposta para todas as nossas dúvidas. O que nós passamos aqui pior do que Cristo passou? O que nós vivemos aqui ou sofremos pior do que o Cordeiro puro, sem mácula, que foi morto por nós? Te agradecemos por isso e desde já, Senhor, te pedimos que nos abençoe também agora, no momento da ceia, recordando a morte de Cristo Jesus pelos nossos pecados.
Graças te damos, Senhor, por tanta misericórdia dispensada sobre nós, em Cristo Jesus. Amém.